Olá, boa tarde, ótima semana para você que nos assiste. Volta de feriadão por aí também? Pilha recarregada? Nesse clima está começando mais um NT Sul aqui na telinha da TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. E na edição de hoje, eu vou receber aqui no estúdio a repórter Thelma Tomás. A Thelma vai trazer resposta sobre a falta de testes de Covid nos postos de saúde de Cachoeira do Sul. Vai esclarecer se existe ou não tratamento de esgoto na zona norte aqui da cidade de Cachoeira do Sul. E você vai ver também. Um homem foi morto na manhã de ontem na Praça Honorato de Souza Santos, no centro de Cachoeira do Sul. Márcio Lopes, conhecido como Zé Gotinha, foi atingido com golpes de faca. Estudantes de Cachoeira participam do projeto Câmara Estudantil. A primeira sessão plenária foi marcada por indicações, por formação de comissões, além da presença dos pais e também da comunidade escolar. Mais de 150 ciclistas marcaram presença na pedalada ecológica deste ano. Os participantes deram um exemplo de sustentabilidade e amor pelo esporte. Escola do Piquiri vai ter quadra coberta. O governo do Rio Grande do Sul vai investir 7,5 milhões de reais na ampliação e reforma do prédio. As obras devem ser finalizadas até maio de 2025. No quadro Dor Aqui, Dor Ali, o fisioterapeuta William Rosa fala das lesões nos ligamentos. Ele explica o que fazer para retomar as atividades físicas. O tempo é uma variável muito importante, mas ela não é a principal. A gente tem que considerar o que também na hora de voltar ao nosso esporte? Força. Participe com a gente. Estamos à espera da tua mensagem no nosso WhatsApp 51997697129. E você pode interagir também por meio das nossas lives. Já estamos ao vivo, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. Semana começando, depois de alguns dias de folga, é bom descansar, mas é maravilhoso estar na companhia de você aqui na telinha da TV Novo Tempo. E, como sempre, segunda-feira, aqui no NT Sul, a gente abre espaço para a participação da nossa audiência. Então está no ar o quadro Responde Aí. E hoje eu recebo aqui no estúdio a repórter Thelma Tomás. Tudo bem, Thelma? Bem-vinda aqui ao Telejornal NT Sul. Tudo jóia, Nunes. Boa tarde para ti que está em casa nos acompanhando, voltando desse feriadão bem bom aí, todo mundo descansado. É isso aí. Inclusive, esse feriado é aquele feriado que, assim, nem todo mundo viaja, né, Thelma? Porque ele é um feriado de reviver ou de relembrar ali a memória daqueles que já se foram. Claro que tem aqueles que viajam também, até por isso, porque tem os seus entes queridos eventualmente sepultados em outros municípios, mas não é assim um feriadão de tanta celebração, né? De todo modo, a gente espera que o telespectador também tenha conseguido descansar. É uma oportunidade da gente relembrar com carinho das pessoas que não estão mais fisicamente junto com a gente, mas estão nos nossos corações, nas nossas memórias, né? Tem aquele culto de ir até os locais onde elas estão sepultadas, dar uma revisada nesses locais. Para algumas pessoas, as memórias às vezes não são tão tranquilas. A gente tem esses casos aqui em Cachoeira do Sul, principalmente, que nós reportamos aí de alguns vilipêndios, de lugares que também estão abandonados. Tem uma série de situações que às vezes são mais difíceis de enfrentar também, né, Nunes, por conta da falta de estrutura, dos túmulos, enfim. Mas, infelizmente, além da tristeza, da saudade, tem que se enfrentar esses obstáculos. Há que se ter resiliência e coragem, né, e aproveitar também o posterior do enfrentamento aí para seguir a vida e retomar a semana como a gente está fazendo por aqui. É isso. E olha, a gente sempre destaca que você de casa pode interagir com a gente ao longo de toda a semana, né, Thelma? O pessoal vai mandando questionamentos, questões com as quais eles se deparam ao longo das semanas e a gente recebe aqui com carinho. Já está na tela aí o número do WhatsApp, é o mesmo número que a gente usa aqui na interação. Você pode enviar aí uma pergunta sobre um serviço público, quem sabe já bateu lá na porta da prefeitura. É verdade. Não teve o atendimento esperado, então olha aí, ó, 51997697129. Manda aí a sua foto, mande um áudio, né? Mande aí o seu relato e toda segunda-feira um repórter aqui para trazer resposta. Tentar pelo menos trazer um retorno, né, Nunes? A gente sabe que a estrutura toda, principalmente dos órgãos públicos aqui de Cachoeira, tá capenga, tá faltando secretário, tá faltando organização depois dessa turbulência toda, principalmente pós-Operação Fandango, mas a gente está tentando buscar o mínimo de orientação para tentar trazer uma resposta aí para quem nos
usa como um caminho depois de ter batido nessa porta aí que tu mencionaste, ter infelizmente não conseguido a resposta que esperava. Então, Thelma, responda aí, vamos para a tela. Vamos lá. ver aqui o que a nossa audiência quer saber. Vamos começar aqui então com o questionamento do Rogério Machado. O Rogério traz o seguinte: não tem teste de Covid em nenhum posto de saúde de Cachoeira. Se precisarmos realizar a testagem, somente fazendo em laboratório particular. E como fica quem não tem dinheiro? Questiona o Rogério. E aí? Pois é. A resposta, Rogério, é a seguinte: desde que o Ministério da Saúde determinou que não há mais o exercício, né, da condição de calamidade e de estado de emergência no país, portanto, não há mais a consideração de uma pandemia no mundo e também aqui no Brasil, não há mais a obrigatoriedade da disponibilidade de testes de Covid na rede pública em nenhum dos postos de saúde. Portanto, não há mais a disponibilidade do teste gratuito na rede e em qualquer um dos postos, não só aqui em Cachoeira, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul e no país. Não é obrigatório a oferta dessa testagem mais e por isso Cachoeira do Sul não está mais ofertando essa possibilidade da testagem. Quem precisar fazer o teste, de fato, né, infelizmente não conta mais com esse serviço gratuitamente, vai ter mesmo que procurar os laboratórios privados. Em contrapartida, existe aí agora o anúncio, então, que já foi feito, que agora, a partir deste ano, ingressa como uma estratégia de controle dessa epidemia, né, que é a Covid-19, no calendário oficial, a vacina, que passa a ser uma oferta permanente no calendário nacional de imunização, a vacinação contra a Covid. Então, todos os anos, dentro do calendário, nas campanhas, vai ter a vacinação, porque já é uma doença endêmica, né? Considerada endêmica, assim como a gripe, assim como outras doenças que vão constar no calendário ali, a vacinação. Infelizmente, quando tiver sintoma, agora não se encontra mais a testagem gratuita nos postos de saúde, né, Daniel? Quem tiver algum sintoma vai ter mesmo que procurar a rede privada. O que é uma pena, já que agora a gente sabe que tem um incremento de casos acontecendo novamente, né, Nunes? A gente tem acompanhado aí, inclusive, casos de internação ampliando em todo o estado do Rio Grande do Sul. Os sintomas são muito parecidos com gripe, a gente tem essa dificuldade da identificação. Seria importante que se fosse mantida essa possibilidade da testagem por mais um período. A gente sabe da dificuldade, o teste não é barato realmente, é uma possibilidade de tu evitar uma contaminação em maior escala, preserva a tua saúde, a saúde de quem tem uma doença crônica ou até pacientes que são mais suscetíveis ao agravamento da doença. O investimento não é barato, como eu já fiz menção há pouco, né? Mas as regras são essas, infelizmente vai demandar investir uma graninha aí se quiser se certificar de que não está com a Covid-19. É isso, e o caminho é a vacinação, né? Como a Thelma mencionou, a vacina está aí à disposição gratuitamente, né, na rede pública. Então, é a dica para a comunidade, para a população. Agora há pouco a gente teve a campanha de multivacinação. Exatamente. Vários fins de semana, né? Aos sábados, por exemplo, a gente teve os postos, alguns dos postos aqui em Cachoeira do Sul abertos, mas ao longo da semana a vacina está aí disponível. Quem não se vacinou está ainda em tempo, procura qualquer unidade de saúde, atualiza a caderneta de vacinação, as vacinas ainda estão disponíveis, como o Nunes falou. Então, com relação a isso, não há reclamação, né? Corre para o posto, faz a vacina e se protege. Vamos voltar aqui para a tela, tem mais perguntas da nossa audiência. A pergunta do Giovanni. Moradores da Zona Norte, aqui de Cachoeira do Sul, tinham fossa séptica nas suas casas. E agora a Corsã canalizou o esgoto. Gostaria de saber para onde está indo o esgoto. Ele recebe tratamento antes do descarte no Rio Jacuí, pois estão cobrando para esse serviço. E aí, Thelma, o que podemos dizer para o Giovanni? Resposta do Neurildo Dassi, gestor da Corsã aqui de Cachoeira do Sul, é de que sim, esse serviço está sendo prestado pela Corsã. Todos os moradores que tinham antes essa alternativa ao esgotamento que é feito pela Corsã, da canalização, que antes utilizavam então as fossas sépticas, e estão tendo esse serviço cobrado, porque esse serviço sim está sendo feito, desde a Zona Norte de Cachoeira do Sul até a Zona Sul. Todos aqueles que não têm mais a fossa séptica e que têm agora o serviço prestado pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, que é a Corsã, agora também a EGEA, esse recolhimento do esgoto ele é feito
desde essa parte da zona alta da cidade e conduzido até a estação de tratamento que fica na Rua Esperanto. Esse esgoto é tratado e depois, então, ele é despejado, né, dispensado no Rio Jacuí. Portanto, todos esses que constam na conta de água, parece que existe uma proporção aí do valor que gira em torno de 70% do valor consumido em água, é o valor que é utilizado para o custeio do tratamento de esgoto. Ele é feito antes de ser dispensado nas águas do Rio Jacuí. Existe esse compromisso da Corsã com esse serviço. Inclusive, existe a discussão também nessa renovação ou não do contrato com a Corsã e com a EGEA, de universalização do esgoto, que é uma demanda antiga já em Cachoeira do Sul, já que nem todos dispõem desse serviço, e é uma questão de saúde pública que está sempre na pauta, e a gente tem falado muito sobre isso também aqui, já que alguns lugares, inclusive, a questão tanto do Poço Negro ou Fosso Negro e das fossas sépticas tem sido um debate antigo. Em algumas cidades e estados do país já é, inclusive, proibido por questões de saúde pública e também pelo risco ao meio ambiente. Então, realmente existe um plano aí, segundo nos foi informado pelas direções de relacionamento com o cliente e até a gestão da própria EGEA, em entrevista que a gente já exibiu aqui no NT Sul, de que existe um plano de cumprimento da universalização do esgoto, caso se feche realmente esse acordo aí de renovação de serviços de prestação aqui em Cachoeira do Sul até 2030. Da universalização do esgoto aqui no município. Ok, vamos então aqui para a tela, tem mais perguntas, vamos ver agora o questionamento da Conceição. Conceição diz o seguinte, a respeito dos exames que eram realizados no Princesa do Jacuí, que era aquele centro, né? Aqueles que estavam marcados foram desmarcados, porque a prefeitura não fez o pagamento para as empresas prestadoras de serviços. Como ficam as pessoas que dependem desses atendimentos? E aí, então? Pois é, nesse caso, Conceição, a orientação que a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde nos trouxe é de que tu deves procurar a própria secretaria, porque eles precisam fazer uma avaliação de cada um dos casos. Não há uma resposta genérica, porque os exames dependem da prioridade e da gravidade da situação do paciente. A orientação é que tu procure a Secretaria de Saúde, entre em contato e veja qual é a situação do teu atendimento, para ver se tu está entre os casos prioritários ou aqueles casos que podem aguardar mais um tempo, porque realmente existe uma dificuldade de cumprimento desses atendimentos em função do baixo orçamento. Existe realmente um atraso de pagamento, isso a gente já mostrou aqui também, que o orçamento está esgotado e que existe então aí uma estratégia de tentar atender da melhor forma possível os casos prioritários. Então, a orientação neste caso é que cada paciente que tenha algum exame que tenha sido cancelado ou esteja em atraso, procure a secretaria e tente se atualizar sobre a sua condição para buscar viabilizar o mais rápido possível. É isso, Thelma. Muito obrigado pelas informações e deixamos aqui o convite aberto para você que está em casa, tanto para participar na edição de hoje do jornal, não é, Thelma? Isso aí. Quanto também para enviar o seu questionamento, a sua sugestão de um tema de reportagem ou a sua dúvida para o quadro Responde Aí, que vai voltar na próxima segunda-feira. Então, 51997697129 é o número do WhatsApp para você interagir. Thelma, obrigado pelas informações, pelas respostas e uma boa semana para todos nós. Uma boa semana para nós, boa semana para quem está em casa, então. Obrigado. Gente, a estação Acessibilidade, na Feira do Livro de Porto Alegre, recebeu os trabalhos dos alunos do Educandário São João Batista. São jovens e crianças com deficiências múltiplas ou de espectro autista que se tornaram escritores, com direito a lançamento de livros. Alunos, pais e educadores orgulhosos, afinal, o trabalho de sala de aula virou livro. O Peterson ajudou a escrever as histórias coletivas e também criativas. Cada um conta uma parte da história, os outros também contam uma parte da história e assim vai indo. E que tipo de histórias vocês mais gostam de escrever? De terror. De dar medo? É, sim. Mas tu me disse que elas também são engraçadas, né? Sim, são muito engraçadas, são muito legais. Como é que tu te sente com um livro na mão que foram vocês quem construíram? Muito feliz, muito privilegiado. Sim. Tá na Feira do Livro. Claro. No Educandário São João Batista, os alunos têm deficiências múltiplas ou transtorno do espectro autista. E todos têm suas formas próprias de expressão.
A fala é uma coisa e a comunicação é outra. Então existem diversas formas da gente se comunicar dentro das possibilidades de cada um. Então conforme cada um consegue se comunicar, é onde a gente explora essa comunicação. Também tem que ver o que funciona para a família, como que funciona melhor, né? Se uma tecnologia ou se de baixa tecnologia. Então tudo isso é personalizado. Cada um é individualizado o atendimento e a sua comunicação. Pode ser com a linguagem brasileira de sinais ou com formas alternativas, como as pranchas de respostas rápidas, que usam desenhos e sinais para comunicar desejos e opiniões. Para a feira, eles montaram uma opção no tablet. Ele pode cumprimentar a pessoa com o olá, preciso de ajuda, né? E onde está? Onde está o quê? Eu gostaria de, se a pessoa quer acessar uma sessão, um local aqui da Feira do Livro, né? Seria a sessão infantil. Então nós vamos... Só um pouquinho, dá para botar isso numa frase inteira se ele organizar. Como é que é? Exatamente, vamos lá. Olá, preciso de ajuda. Onde está a sessão infantil? Na sala de aula a gente vai trabalhando de acordo com o projeto desenvolvido. Então a gente tem a foto dos colegas de sala de aula, a foto dos professores. Aí ele vai contando, ou também dos objetos que ele usa em sala de aula, sentimentos, tudo que ele quer dizer a gente vai colocando nessa prancha para que ele consiga se comunicar. Alguns não têm a fala funcional, outros têm a fala e serve como apoio dessa comunicação. Pois também teve o lançamento do livro O que Nós Queremos, Acessibilidade, que é a tese de doutorado da professora Elizabeth, baseado em 28 anos de experiência na instituição. A gente trabalha com temas geradores do Paulo Freire, que começa com a visão de mundo. Todo o início do ano eu pergunto para eles como é que vocês estão vendo o mundo, o que está de bom e o que está de ruim. Eles escolhem um tema para a gente trabalhar o ano inteiro. Por exemplo, esse da acessibilidade, né? Todos dizem que adoram passear, adoram ao futebol, que eles amam futebol. E aí eu pergunto, tá, e o que está de ruim? Sempre é a falta de acessibilidade. É lugares que não tem rampa de acessibilidade, ou não funciona o elevador, né? Ou então a casa do amigo é muito longe. Pois os temas viraram textos de livro, mas também aulas de teatro, pesquisas e até músicas, que não ficam só no educandário. A família inteira começa a discutir sobre esses temas, isso que é interessante. E eles se tornam agentes de transformação em casa, com os amigos, também percebem o quanto eles podem mudar o mundo também, né? O que nós queremos? Acessibilidade! Mais praças com? Acessibilidade! Teatros com? Acessibilidade! Calçadas com? Acessibilidade! Isso aí, a acessibilidade, né, para um mundo bem mais inclusivo do que temos atualmente. Gente, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o projeto Multimídia vai beneficiar mais de 400 cachoeirenses que vão ter acesso gratuito ao curso profissionalizante de conhecimentos básicos de informática. A capacitação vai ter duração de 6 meses e as aulas vão acontecer uma vez por semana, iniciando no próximo dia 13. Os alunos inscritos têm até sexta-feira para ir até a SMED e retirar a sua apostila. Para isso é preciso ter em mãos o comprovante de entrega do livro, recebido no ato da inscrição. Todas as 400 vagas já foram preenchidas. Na quarta-feira passada, 15 estudantes de Cachoeira do Sul participaram do projeto Câmara Estudantil. Eles tomaram posse e essa primeira sessão plenária foi marcada por indicações, por formação de comissões, além da presença dos pais e também da comunidade escolar. Ainda nervosos e surpresos com a função, os 15 estudantes cachoeirenses puderam ter a experiência de comandar o Legislativo na retomada da Câmara Estudantil, que há anos não era realizada. Os alunos, ainda conhecendo da função, apresentaram algumas indicações de infraestrutura da cidade. Boa tarde, presidente. Boa tarde, outros componentes da mesa. Boa tarde, colegas vereadores, a plateia que nos assiste hoje. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade que estive aqui com a nossa orientadora educacional ali, Michele, e com conversas com a diretora, com meus pais, com meus avós, a gente chegou à conclusão que ali no bairro Santo Antônio existia, antes da pandemia, uma linha de ônibus que ficava nas proximidades do Colégio Bra São Pedro, que atendia tanto os alunos que precisavam, quanto a população, mas durante a pandemia ela foi desligada.
Só que a pandemia já passou, as atividades das pessoas voltaram ao normal, tudo voltou ao normal. A única coisa que não voltou ao normal foi a linha de ônibus. Então eu gostaria de fazer esse pedido para saber os motivos desse cancelamento. Agora, apresento as minhas propostas para melhorias na Escola Estadual Cândida Fortes Brandão. Primeira proposta, estacionamento seguro. Na parte da frente da escola, deixar um espaço onde o carro tem um limite de tempo para estacionar, somente para entrada e saída dos alunos. Segunda proposta, grade de proteção. Uma grade de proteção colocada em frente ao portão da escola, pois as crianças saem correndo e assim não tem perigo de saírem correndo para o trânsito. Terceira proposta e última, faixa de pedestre na frente da escola. Obrigada pela atenção e uma boa tarde a todos. Algumas comissões foram criadas durante esse primeiro encontro, que terá sequência nesta terça-feira com mais uma sessão estudantil. Como presidente foi eleito Eduardo Brites de Oliveira, da Escola Estadual de Ensino Médio Ciro Carvalho de Abreu. A iniciativa tem como objetivo a descoberta e a importância do poder legislativo para cada município e incentivar os estudantes a, talvez, seguirem na vida pública. Essa é uma iniciativa que foi criada em 2005 pelo vereador, então, Luciano Figueiró, e a gente está reativando. Por quê? É importante a participação dos jovens na política, é importante que eles estejam presentes naquilo que significa a nossa vivência. Tudo que é a nossa volta é política hoje em dia. Então, a retomada da Câmara Estudantil era um dos projetos que eu tinha em muita vontade de retornar quando assumisse a presidência da Câmara. Então, a gente conseguiu voltar com o Fala Comunidade. Vamos agora retomar o Câmara Estudantil, até mesmo para que os jovens estejam inseridos nesse meio político. E um fato que eu gostaria de destacar, Bernardo, é que a nossa Câmara Estudantil ela é composta pela sua grande maioria por meninas. As mulheres estão tendo um papel fundamental nesse meio e que bom que elas estão tendo, né? A nossa Câmara titular, como eu digo, é composta predominantemente por homens e a nossa Câmara Estudantil é composta predominantemente por mulheres. Então é um fato bacana da nossa Câmara Estudantil. Os projetos votados vão ser encaminhados para a mesa diretora da Câmara para análise e encaminhamentos dos vereadores oficiais, podendo serem transformados em leis para o município. Excelente projeto, né? Que permite aí que os adolescentes, que os jovens, que os estudantes possam ter contato e refletir, né, sobre aquilo que não está dando certo no município, também sobre aquilo que está dando certo, que pode ser aprimorado, melhorado, também por meio de leis, já que esse é um dos papéis, papel principal do Poder Legislativo. Excelente projeto, a gente vai continuar acompanhando. Gente, uma notícia muito triste desse fim de semana. Um homem foi morto na manhã de ontem na Praça Honorato de Souza Santos, no centro de Cachoeira do Sul. O crime aconteceu durante uma briga em frente a um carro-lanche. Márcio Lopes, conhecido como Zé Gotinha, foi atingido com golpes de faca e não resistiu aos ferimentos. As imagens captadas por uma câmera de monitoramento mostram uma briga envolvendo várias pessoas que se aproximam do carro-lanche enquanto o comerciante fecha o trailer. O relógio marca 5 horas e 52 minutos deste domingo. É possível perceber a faca na mão de um dos homens que ataca Márcio Rodrigo Lopes, o Zé Gotinha. Na confusão, a vítima cai e é atacada com socos e pontapés na cabeça. Tudo acontece enquanto algumas pessoas tentam intervir e conter a briga. Os agressores se afastam e Márcio Lopes permanece desacordado, no chão. Ele chegou a ser encaminhado para atendimento no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, mas não resistiu aos ferimentos. Na Polícia Civil, em decorrência da operação desencadeada pelos delegados em protesto por reposição salarial e valorização da categoria, nenhuma informação é divulgada. Em nota, a Brigada Militar informou que o suspeito do homicídio foi preso ainda na manhã de domingo, em casa. A informação é de que ele confessou o crime. Depois de registrada a ocorrência, ele foi liberado. O suspeito alegou legítima defesa. A informação a respeito da identificação, a única, é de que ele tem 30 anos. Márcio Lopes tinha 47 anos e morava no bairro Rio Branco. Ele foi sepultado na manhã de hoje no cemitério municipal. Situação lamentável, né?
Bom, nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir você, para ver o seu recado, para saber da sua notícia. E aí, como é que está começando a semana, onde você está, no seu trabalho, no seu bairro, na sua rua? Nosso WhatsApp está sempre à sua disposição para você fazer o Telejornal NT Sul junto com a gente aqui. Então, corre aí, mande seu recado, seu áudio, seu vídeo, uma foto, 51997697129 é o número para você interagir. Se você está nos acompanhando nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, é só escrever pra gente aí no chat, né? E nós estamos aqui de olho nos recadinhos. E um pedido especial para você que está no Facebook, no YouTube, deixe seu like aí, deixe a sua curtida no nosso vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Se quiser e assim desejar, compartilhe também o vídeo da transmissão ao vivo aqui do Telejornal NT Sul, tá bom? Bora aqui para a telinha, vamos ver os recados que estão chegando por meio do nosso WhatsApp. A Andréia está interagindo aqui e ela diz aqui que a Secretaria de Saúde nunca atende o telefone. Pois é, esse é um problema aí que eventualmente a gente recebe reclamações, né, Andréia? Obrigado pela participação. Vamos verificar aí o que acontece com a Secretaria de Saúde aqui de Cachoeira do Sul. Obrigado, Andréia, mais uma vez pela participação. Quem mais? José Nunes participando. Está em péssimo estado o acesso ao Porto de Cachoeira. Nos finais de semana, muitas famílias usam aquela área para o seu lazer, com pets e crianças, mas está uma verdadeira aventura para chegar lá, diz aqui o José. Obrigado, José, pela participação. E fica aí, então, o relato, né, sobre a situação dessa área do Porto aqui de Cachoeira do Sul, no Rio Jacuí, né? Quem mais? A Maria Helena também está participando. Olha um estado que está a Rua da Aldeia. Tá feia aí a Rua da Aldeia, né? Tá precisando de limpeza, precisando de manutenção. Obrigado, Maria, pela participação com a gente aqui no NT Sul. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos da audiência. Vá participando, vá mandando aí a sua informação. A gente coloca no ar já já. A seguir, Escola do Piquiri terá quadra coberta. O governo do Rio Grande do Sul vai investir 7,5 milhões de reais na ampliação e reforma do prédio. As obras devem ser finalizadas até maio de 2025. No quadro Doraqui, Dorali, o fisioterapeuta William Rosa fala das lesões nos ligamentos. Ele explica o que fazer para retomar as atividades físicas. O tempo é uma variável muito importante, mas ela não é a principal. A gente tem que considerar o que também na hora de voltar ao nosso esporte? Força. Mais de 150 ciclistas marcaram presença na pedalada ecológica desse ano. Os participantes deram um exemplo de sustentabilidade e amor pelo esporte. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. O NT Sul já está de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo nesta segunda-feira, começo de semana pós-feriadão. Obrigado a você de casa pela companhia. Agora, 12h34, nós vamos dar uma olhadinha no tempo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Dia que tem o céu azulzinho, né? Até hoje cedo a gente teve algumas nuvens, um pouco mais de nuvens. Nesse momento está limpo aí o céu, sem nenhuma incidência, portanto, de nebulosidade. Pois bem, a semana está começando com tempo firme no Rio Grande do Sul. Hoje vai fazer bastante calor. A temperatura pode chegar aos 28 graus aqui em Cachoeira do Sul. Amanhã, o sol predomina e mais calor, máxima de 32 graus. Quarta, deve chover. Confira agora essas e outras informações na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu com sol e poucas nuvens. O sol deve predominar ao longo do dia sem chuva. Temperatura mínima 15 graus, máxima 28. Terça-feira vai fazer mais calor no município. O sol predomina e tem alguma formação de nuvens. Temperatura mínima 16 graus e máxima 32. Quarta-feira, sol entre nuvens, com chuva a qualquer hora. Mínima 21 graus e máxima 29. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, sob influência de um centro de alta pressão que garante tempo firme. O dia tem amplos períodos de céu claro, porém em pontos do estado aparecem nuvens esparsas, segundo a Metsu Meteorologia. Vai ser mais quente, com aquecimento maior esperado na metade norte, a ponto de algumas cidades da Serra terem máximas mais altas que a de Porto Alegre. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 28.
Na região norte, em Passo Fundo, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 28 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 23 graus. Também 23 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. E com a forte chuva da última quinta-feira em Cachoeira do Sul, o rio Jacuí voltou a subir. Conforme o boletim divulgado na manhã de hoje pela Defesa Civil, foi registrada a marca de 20 metros e 15 centímetros. Lembrando, mais uma vez, que o nível considerado normal do rio Jacuí é de 18 metros. Em razão dessa cheia, a balsa Deusa do Jacuí, que opera entre a Rua Moron e a Praia Nova, cancelou novamente a travessia dos veículos. O serviço vai ficar suspenso até que o nível do rio volte a normalizar. E nós vamos agora para mais um bloco de interatividade para ter a sua participação, ter a sua opinião sobre os fatos do dia. Faça parte do jornalismo da TV Novo Tempo. Na tela aí o número do nosso WhatsApp para você interagir, 51997697129. E daqui a pouquinho eu vou aqui para as mensagens do Facebook, do YouTube. Muito obrigado a você que está interagindo com a gente, mandando aí a sua informação, seu recadinho, tá bom? Bora aqui para a telinha, me acompanhe. A participação da Ieda da Silva. Olha como está a volta da charqueada, DENIT a 1000 arrumando o asfalto. Melhorias bem feitas, diz aqui a Ieda. Tá aí o pessoal trabalhando. Obrigado, Ieda, pela participação e pelo relato aí sobre a manutenção no asfalto, né? É importante, não dá para deixar o asfalto num estado precário, né, nessa via aí tão importante. Obrigado, Ieda, pela participação, por compartilhar o vídeo com a gente. Quem mais? A Isabel, reportagem maravilhosa sobre os gatos. É um tema que deve ser falado sempre. Sugiro também um quadro no programa. Obrigado, Isabel, pela participação. Teve uma entrevista especial tratando sobre isso, né? Sobre como entender o comportamento dos gatos. Foi na quinta-feira. Para quem perdeu esse conteúdo especial, ele está disponível lá no nosso canal do YouTube, no Facebook também, em todas as nossas redes sociais, tá bom? Quem mais? Maricleide Pascoal também está interagindo aqui. Parabéns pela matéria da professora Fernanda Marim. Maravilhoso trabalho desenvolvido. Acompanhei de perto a dedicação dela. Faz tudo com muito amor. Obrigado, Maricleide, pela participação. E a história da professora Fernanda, né, trata, na verdade, do uso da arte, né, como uma metodologia, como uma ferramenta de ensino. Realmente uma reportagem muito bacana que também está disponível em todas as nossas redes sociais. A Guacira também está participando com a gente aqui. Minha conta de luz e de uma vizinha ainda não chegou. A RGE só mandou para outros. Se não pagamos, cortam bem rápido. Precisamos da conta, diz aqui a Guacira. Obrigado, Guacira, pela participação, tá bom? A gente vai verificar aí o que está acontecendo, mas também tem as ferramentas aí, como o próprio WhatsApp, né, e o site também da RGE, mas claro, né, aí a responsabilidade da concessionária de fazer o envio da conta de energia para casa das pessoas. Muito obrigado pela mensagem. Olha, e daqui a pouquinho então tem mais recadinhos da audiência. Você que está nos acompanhando pode aí enviar a sua informação, o seu comentário e já a gente traz para o ar. Gente, a Pedalada Ecológica reuniu no último fim de semana dezenas de famílias em Cachoeira do Sul. Pelas ruas da cidade, os ciclistas deram exemplos de sustentabilidade e amor pelo esporte. Aconteceu no último fim de semana a 6ª edição da Pedalada Ecológica, realizada pela Secretaria do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul. Neste ano, o tema foi Pedalar para Respirar. Mais de 140 ciclistas, amadores e profissionais abraçaram a iniciativa, que estimula hábitos saudáveis, incentiva a prática de esportes não poluentes e também a conexão com a natureza. O trajeto iniciou na Praça Salgado Filho, em frente à Escola Cândida Fortes Brandão, e foi concluído no Parque da Romaria, onde foram plantadas mudas de pitangueiras. A pedalada contou com a participação de muitos pais, que levaram seus filhos e deram bons exemplos de cuidado e respeito com a natureza. Thalita Silva, organizadora do evento, destacou a segurança do trânsito realizada pela Brigada Militar. Ela ainda afirmou que a edição foi um sucesso e que já há expectativas de realizar a Pedalada Ecológica em 2024. Boa iniciativa, né?
Gente, no início do mês de setembro, a repórter Lena Caetano trouxe a informação das intervenções de melhoramento na escola do Piquiri, obra pública do governo do Rio Grande do Sul, concluída em 2013, parada até hoje. Além desse trabalho, está em andamento está programada a construção de uma quadra coberta, um muro e obras de acessibilidade. A escola do Piquiri deve receber um investimento de 7,5 milhões em intervenções de melhoramento. O projeto prevê a construção de uma quadra coberta de 527 metros quadrados, um muro para cercar a escola, acessibilidade com elevador, construção de central de gás, nova cozinha, sala maker e estacionamento. A previsão é de que as obras iniciem em meados de 2024 e estejam concluídas em maio de 2025. O assunto foi levado para a capital pelo deputado cachoeirense Cláudio Tatti, que recebeu do chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, que a estrutura entrou no programa Lição de Casa, que prevê melhorias em instituições de ensino do Rio Grande do Sul. Antes de iniciar a obra, é necessário o parecer da Comissão Técnica Multidisciplinar. Por enquanto, as frentes envolvidas correm para viabilizar a parte burocrática, como salienta a coordenadora da 24ª CRE, Elaine Dalcin. Está, assim, previsto a elaboração do projeto, tudo isso já está concluído, né? Daí está, assim, previsto para as aprovações legais do PPCI, a elaboração, assim, do estudo da viabilidade urbanística, né? Também elaboração do projeto de leis e aprovação do projeto pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, que agora em novembro, até o dia 30 de novembro, eles têm que aprovar isso. Daí depois, no mês de janeiro, vai ser a elaboração da planilha de orçamentária, né? Okay. Depois, assim, em fevereiro, é a preparação de elementos técnicos para a licitação. Em maio, está previsto o empenho de recursos e a elaboração das assinaturas e o começo da execução. E agora é hora do quadro Doraqui, Dorali, aqui no NT Sul. O fisioterapeuta William Rosa está chegando para falar das lesões nos ligamentos e como agir para retomar com as atividades físicas. Salve, salve galera! Estamos aqui então para mais um encontro do nosso Doraqui, Dorali. E hoje vamos falar sobre um assunto bastante importante também, assim como todos os outros que a gente vem conversando nos últimos programas, tá? Nos últimos tempos nós vimos que o nosso craque aqui da seleção brasileira andou tendo um problema de ligamento cruzado anterior e de menisco. Neymar, então, para quem acho que todos já devem saber que andou rompendo ali o ligamento cruzado anterior do joelho dele e os meniscos, e vai ter que passar por uma cirurgia e ficar um bom tempo afastado do esporte. Como, mais uma vez eu reitero, é o programa da Família Popular Brasileira, esse nosso aqui, resolvi trazer para a nossa realidade, para a gente saber o que fazer nesse caso, né? E como agir na hora de retornar às atividades físicas. Seguinte, nós temos que levar em conta o tempo. Aí o que a gente escuta na TV? O Neymar teve lá uma lesão de ligamento cruzado, vai ter que ficar um período de no mínimo 6 meses sem jogar bola. Então, gente, a notícia que eu dou é que é um pouquinho mais. Hoje em dia a literatura nos traz que é seguro, então, que depois desse tipo de lesão, a gente faça um período de reabilitação de 9 meses até mais ou menos 1 ano, que é para a gente conseguir reduzir essa chance de relesão do nosso ligamento, do nosso enxerto, da nossa cirurgia lá, tá? Porém, o tempo é uma variável muito importante, mas ela não é a principal. A gente tem que considerar o que também na hora de voltar ao nosso esporte? Força. Rompi do meu joelho esquerdo, tá? Eu tenho que fazer os meus testes de força antes de voltar, então seja lá na academia, seja com o meu fisioterapeuta. O ideal é que a gente faça um teste
com o dinamômetro, que ele quem vai quantificar, mas como a gente não tem essa realidade em todos os consultórios, a gente tem que fazer os nossos testes de força e a diferença, hoje em dia, trazem que tem que ser inferior a 10, 15% de uma força de uma perna para outra. Então, por exemplo, a minha perna esquerda, que é a que está lesionada, que eu fiz a minha cirurgia, tem que estar com, no máximo, entre 10 e 15% de diferença para a minha perna direita, tá? Então, digamos lá que eu levantei 100 quilos, um exemplo prático aqui, levantei 100 quilos num teste de força com a minha perna direita, eu tenho que levantar no mínimo ali uns 85, 90 quilos com a minha perna esquerda. Aí eu já posso começar a pensar, beleza, estou com uma força equilibrada, é seguro que eu possa pensar em retornar ao meu esporte. O nosso gesto esportivo, para no caso a gente que fez a cirurgia de joelho aqui, que é o que a gente está conversando, o nosso gesto esportivo tem que ser bem próximo do nosso gesto esportivo normal. A gente tem que estar com ele limpo, tem que estar podendo executar esse gesto sem nenhuma limitação, tanto de amplitude de movimento, quanto, como eu já disse, limitação de força, como propriamente dito o medo. E eu digo medo por quê? Porque o nosso psicológico também é muito importante. Quando a gente vai voltar a praticar um esporte depois de uma lesão ortopédica, e aí eu não incluo apenas o ligamento cruzado anterior, que foi o nosso exemplo aqui, quando a gente vai voltar a retornar um esporte, a praticar esse esporte, a gente tem que estar com a cabeça, que eu digo, a cabeça tem que estar boa. A gente tem que ter confiança de que a gente vai conseguir realizar os movimentos. A gente não pode ter medo e receio de estar lá praticando esse esporte, porque a gente sabe que o nosso psicológico conta muito na hora da nossa prática esportiva e não vai ser diferente com o nosso retorno ao esporte, tá, gente? Então vamos levar em conta esses 5 fatores, principalmente agora aqui, que seriam basicamente o tempo pós-cirurgia. A nossa força tem que estar entre 10 a 15% de diferença do membro lesionado para o não lesionado. Aí a gente já leva um pouquinho mais para o geral, para as lesões ortopédicas no geral, não só para o joelho, tá? Os nossos testes especiais, que no caso, para tornozelo a gente vai ter algo que vai favorecer mais, para joelho a gente vai ter algo que vai favorecer mais, para ombro tem outros testes que vão nos favorecer, mas enfim, os nossos testes têm que dar um valor parecido do membro que não foi lesionado para o membro que foi lesionado. O nosso gesto esportivo tem que estar limpo, então a gente tem que estar conseguindo praticar com uma boa movimentação, tem que estar com esse gesto bonito e limpo, que daí a gente já começa a pensar, beleza, já estamos começando a ficar mais seguro para fazer isso aqui. E o nosso psicológico tem que estar em dia. Se a gente conseguir levar esses 5 fatores aqui para vocês, para prática do esporte, antes da gente pensar, beleza, agora eu estou apto e agora eu vou voltar a praticar meu esporte, é muito, muito, muito provável que a gente consiga praticar esse esporte com um índice de relesão bem menor do que se a gente acabar negligenciando algum deles, tá, gente? Então a minha dica de hoje é essa. Prestem atenção nesses fatores antes de retornar a praticar as atividades de vocês. Procurem um profissional capacitado e habilitado que ele oriente e tire as outras dúvidas de vocês. E sejamos todos felizes na nossa volta ao esporte, tá? Espero ter ajudado. Nos vemos no próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau. Gente, nós acabamos de passar pelo feriado de finados e a gente traz agora um tema que está relacionado a isso. Você sabe quais são as suas vontades após a morte? Aí quem sabe você possa me dizer, Daniel, que pergunta é essa? Então pense bem, se você não expressar os seus desejos quanto ao sepultamento, cuidado de objetos pessoais, futuro do animal de estimação, isso vai acabar sendo decidido por outros, não é verdade? Uma plataforma pode ser a solução. Olha só como ela funciona na reportagem. O Volmar trabalha com mentoria para executivos. É uma pessoa que prima pela organização e na vida pessoal cuida da saúde e encara os desafios de frente. Pois uma doença inesperada na família fez ele pensar sobre algo que nunca tinha planejado. Eu tive um familiar que teve um problema de saúde. Infelizmente terminou tudo bem. Mas a gente não tinha nem as informações da rede social dela. A senha do WhatsApp para responder aos amigos. Isso gerou uma dificuldade. Aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa
para os meus familiares saberem de todas as coisas, que vai ter sempre o pesar da perda da pessoa. Isso não acaba, isso existe. Cada um tem que passar o seu luto. Mas essas coisas mais burocráticas, mais assim objetivas, que é do contexto da vida, eles não saberiam. Ele começou com um texto no computador até que há 5 meses conheceu uma solução tecnológica para o planejamento do fim da vida. É a startup Quando Eu Partir, que pode ser acessada pela web ou em um aplicativo. A ideia do casal Camila e Alexandre também veio de uma dolorosa experiência pessoal. No momento que a gente está vivendo um capítulo difícil, assim, a gente não coloca a energia, nem concentra nesse tipo de coisa. Embora, claro, que isso passe na cabeça da gente, porque o foco é na cura, no que se faz para que as coisas se resolvam. Mas uma vez que aconteceu e no meio daquele momento esperado, sem energia nenhuma para lidar, né, com a nova vida, sem uma das pessoas mais importantes para mim, né, que era minha mãe, eu pensei, eu não quero que a minha família passe por isso, porque no meio do luto o relógio não para de correr. E as contas, as redes sociais, o destino da cachorrinha dela, o aluguel, desmontar, né, o processo da morte não encerra quando a gente perde uma pessoa. Na versão gratuita, a pessoa pode anotar desde como gostaria que fosse a cerimônia de despedida e deixar mensagens para a família, por exemplo, até registrar o desejo de doar órgãos. Pode colocar suas vontades em relação com como é que tu quer que aconteça a tua cerimônia de despedida. Tu quer um sepultamento tradicional? Tu prefere uma cremação? Tu tem alguma especificidade religiosa que tu gostaria que fosse respeitada durante a tua cerimônia? Até mesmo não querer uma cerimônia de despedida, né? A plataforma fornece essas opções e a gente fala que isso tira da família o peso de tomar uma decisão, né? Já na versão completa, que teve contribuição dos próprios clientes, paga-se uma mensalidade anual de R$ 199,00 no primeiro ano e de R$ 99,00 a partir do segundo. E aí sim, um leque amplo de possibilidades. As pessoas nos ajudaram a priorizar quais são as informações mais importantes e finanças foi uma das primeiras, seguros, enfim, legado digital, as redes sociais e também animais de estimação. Um exemplo meu aqui, eu tenho um cachorrinho chamado Zeca que ele tem uma doença de pele, ele, enfim, se alimenta lá de uma ração diferenciada, especial. Aqui eu tenho o telefone do veterinário dele, tenho a informação se ele tem plano de saúde, se não tem, se tem plano funerário, se não tem e quem que eu gostaria que cuidasse do meu cachorrinho, né, quando eu não estiver mais aqui. A gente tem uma seção de imóveis, onde a gente pode registrar onde é que nós temos imóveis, né, e a partir disso a gente também consegue dizer as contas domiciliares desses imóveis. Então lá, se eu tenho, qual é a concessionária de água do imóvel que eu resido, né, ou da casa da praia, é débito em conta, não é? Quando é que vence? Eu deixo tudo isso informado para a minha família poder ir lá, daqui a pouco cancelar, né, ou suspender, para não continuar comendo, né, contando o contagiro lá e a conta continuar cobrando da família, né. Todo o cadastro é privado, com vários sistemas de segurança e criptografia. Só receberão as informações aquelas pessoas que o cliente indicar. A plataforma é a primeira desse tipo no Brasil. A gente foi pesquisar, não encontramos nada no Brasil dessa mesma maneira, assim, né? A gente disse que não encontrou porque são soluções diferentes, algumas nos ajudam com alguma questão mais de senha e tal. Eu disse, tem que ter algum jeito e a gente encontrou, especialmente no mercado dos Estados Unidos, algumas soluções que já são mais maduras sobre isso, que olham para essa etapa da existência, porque a morte é uma etapa da vida, e tentam trazer essa conexão com planejamento, organização e comunicação. É um ato de cuidado com quem a gente ama, mas também de amor próprio, porque hoje, eu tendo esse plano feito, tenho a cabeça muito mais tranquila, assim, com menos ansiedade, enxergando que esses, né, os imprevistos podem acontecer. Para o Volmar, essa não é uma decisão focada na morte. Que eu estou saudável, não tenho nenhuma coisa, mas a gente nunca sabe, né? Mas é importante isso, para deixar, até eu acho que até uma forma de amor, assim, de preocupação, de uma coisa assim. Eu sempre me preocupei como é que eu vou deixar minha esposa, meus filhos, né, nessa questão. Então, isso que eu acho que é fundamental nesse contexto. É uma preocupação que a gente tem que ter, né? Quem já passou por uma situação assim, precisou lidar com dados, com informações de um ente querido que já se foi, certamente sabe a dificuldade que é você lidar com algumas documentações. Então,
é algo que realmente a gente precisa planejar ao longo de toda a vida da gente, né? Bom, nós vamos agora para mais um bloco de interatividade para ouvir a nossa audiência. Você de casa faz parte aqui do Telejornal NT Sul, sempre tem um espaço reservado com carinho por aqui para sugerir uma reportagem, para contar o que está acontecendo aí, para fazer a sua homenagem, mandar uma foto bonita, quem sabe com alguém que está aí com você também almoçando, de olho na telinha. 51997697129 é o número do WhatsApp para você participar. Eu estou em dívida aqui com quem está interagindo com a gente por meio do nosso Facebook, também do nosso canal do YouTube, mas vamos cumprir aqui a promessa e honrar, né, com o nosso compromisso de trazer aqui ao ar as participações. No Facebook está com a gente aqui a Viviane Polita Chimendes. Viviane, muito obrigado pela participação. Uma ótima tarde. Karina da Silva também está participando. Obrigado, Karina. Ana Soares Vieira. Jorge Brum Vargas também desejando aqui uma boa semana para todos. A Sandra Ferreira, o Everson e o Edson participando, interagindo com a gente. Grande abraço aí para a família. Quem mais? O Ronaldo Scherer também está com a gente. A Mara Regina Melo Belo. Muito obrigado a vocês aí pelos recadinhos. Lá no nosso YouTube, o Claudiano Santos está com a gente. Obrigado, Claudiano. O Ezequiel Gonçalves Ribeiro, agradecemos aqui também pela participação. Bora para a telinha, mensagens do nosso WhatsApp. O Diego de Fraga está participando de Cachoeira do Sul. Fui em Candelária semana passada, a rua coberta é linda. E a nossa, diz aqui o Diego. Obrigado, Diego, pela participação. Pois é, a nossa rua coberta está atrasada, né? Nós fizemos reportagem há pouco tempo, falando um pouquinho sobre o cronograma de obras e esperamos aí que ela seja cumprida, né, em breve, mas infelizmente a obra aí realmente está atrasada e vai ser só aquela metade num primeiro momento, depois tem que ser feito um outro cronograma, né, um outro planejamento com destinação de recursos para que ela seja finalizada, né? Quem mais? Ricardo Silva, participando com a gente, estou assistindo o programa NT Sul aqui no bairro Noêmia. Obrigado, Ricardo, pela companhia. Uma ótima tarde e um bom começo de semana aí para ti, tá bom? Quem mais? O Ednei também está participando. A estrada da Forqueta está em péssimas condições. A prefeitura precisa passar a máquina em toda a estrada e também nas valetas. Tá aí então o pedido de ajuda do Ednei, né, que se soma ao pedido de tantos cachoeirenses que vivem na área rural do município, que está enfrentando muitas dificuldades. Começou pela questão das chuvas, né? Os atoleiros vão se formando, a água passa por cima da estrada, então é buraco, é barro, pontes que foram levadas. A dificuldade realmente está grande por parte de quem precisa trafegar pelas estradas do interior aqui do município de Cachoeira do Sul. Quem mais? O Roger Silva também está participando com a gente. Olha só a imagem que o Roger manda pra gente, acompanhando as notícias de Cachoeira aqui em Vitória. Tá aí o marzão ao fundo. Obrigado, Roger, pela participação. Um abraço para você e para telespectadores que estão em diferentes regiões do nosso país, recebendo o sinal da TV Novo Tempo, Canal da Esperança. Quem mais? Tem aqui um telespectador anônimo que diz o seguinte: estou esperando por um exame de endoscopia há uns 4 meses. Fiquei sabendo que o local que faz esse exame não está liberando por falta de pagamento. O que a prefeitura vai fazer? Bom, a gente agradece aqui pela participação desse telespectador e eu vou trazer aqui a mesma resposta que a nossa repórter Thelma Tomás trouxe a um questionamento semelhante mais cedo no quadro Responde Aí. Então, a dica é: entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira do Sul, que aqui no município é popularmente conhecido como Hospital da Liga, né? Se houver a possibilidade, vá até o local, faça esse questionamento para saber como que vai ficar, né? Se vai ter que reagendar, se o exame vai ser feito num outro local, porque são exames que são necessários, né? Não é possível que a pessoa fique aguardando tanto tempo para fazer o exame, né? É a nossa saúde pública que precisa ser garantida pelo Estado e, nesse caso, pelo município. Olha, muito obrigado a você que interagiu com a gente, que participou. Tem aí uma sugestão de reportagem, uma temática que você gostaria de ver aqui na tela da TV Novo Tempo? Manda sua mensagem pra gente. Nosso WhatsApp segue à disposição no 51997697129. O NT Sul desta segunda-feira fica por aqui. Outras informações, na verdade, em todas as nossas redes sociais, especialmente na nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Continue na companhia da TV Novo Tempo, Canal da Esperança, e a gente volta a se encontrar amanhã, a partir do meio-dia. Até lá! Tchau!